paz do Senhor Jesus, meus irmãos em Cristo. Te convido a se inscrever no meu canal e não deixe de dar aquele joinha para que assim o algoritmo do YouTube entenda que este conteúdo é de muita relevância. E também não deixe de compartilhar com seus amigos, para que assim a palavra de Deus possa ser expandida e ser ministrada sobre os corações. E vamos para mais uma aula. Nesta lição 8, esta lição abordará sobre um tema de muita relevância, que fala sobre uma lição de humildade. Esta lição irá trazer alguns aspectos concernentes à humildade. E vamos aprender que humildade não tem nada a ver com um local de simplicidade. E nesta lição vamos aprender com o mestre dos mestres, o maior líder que já existiu no planeta, Jesus Cristo. O texto áureo da lição nos diz: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E nós teremos como base o Evangelho de João, capítulo 13, que irá descrever sobre o ato comovente de Jesus ao lavar-se os pés dos discípulos. E na introdução da lição, a lição diz que nesta lição nós iremos aprender sobre a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João, e que retrata um episódio bíblico de um ato conhecido como lava os pés, onde ele ensina através do seu exemplo, que o segue. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. E no seu Evangelho, o Senhor diz em Mateus capítulo 11, versículo 29, aprendei-vos de mim, porque sou humilde e manso. Que nós possamos aprender com esta lição o que, de fato, a lição nos traz como humildade, e vamos entender sobre esses aspectos que nos direcionará ao conhecimento da humildade, ao conhecimento de Jesus Cristo sobre humildade, porque Jesus é o maior líder que já existiu. E há um ditado popular que diz que quem não vive para servir não serve para viver. É um ditado popular que há quem diga que este ditado popular ele realmente está fora dos panoramas, está fora da realidade da humanidade. E há quem diga também que Jesus, vindo como mestre, o porquê de fato que ele muda esses papéis de Senhor para servo. Vamos aprender com Jesus nesta lição, que ela é riquíssima para o nosso conhecimento e aprimoração da vida que nós precisamos termos aqui na Terra. E servir o próximo como o próprio Cristo serviu. E vamos aprender com esta lição grandes lições da vida, grandes lições que o nosso Mestre Divino nos trouxe. E a revista também, ela traz algumas perguntas que é concernente ao tema da lição, e ao decorrer desta lição nós vamos aprender a respeito também dessas perguntas. A pergunta de número 1 fala sobre, segundo João 13, como se manifestava o ato
de cingir-se. Vamos aprender qual foi o ato, qual foi esta finalidade, esse ato comovente de Jesus Cristo sobre os discípulos. E a pergunta 2 faz, conforme a lição, o que a humanidade representa. Importante nós refletirmos. A terceira pergunta, por que razão Jesus trocou os papéis de Senhor a servo em João 13, segundo a lição. Pergunta 4, o que Jesus percebia sobre os discípulos, juntamente, conforme abordado na lição. Pergunta 5, para que propósito a vida e os ensinamentos de Jesus nos convidam? Importante destacar aqui que estas perguntas, conforme a revista, nós aprenderemos ao decorrer do tema, que é o tema principal da lição, que é, de fato, sobre a humildade. O primeiro ponto aborda de um tema também atual, uma história real sobre a humanidade. Aí o primeiro subtópico diz o lava-pés. E adentrando sobre este tema, nesta passagem do Evangelho de João, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, é importante destacar alguns pontos. O primeiro deles é o ato comovente de Jesus. Quando Jesus ele sai do papel de Senhor como servo, é uma demonstração de muita humildade. E vamos entender que a humildade ela não está relacionada a um local específico e não está relacionado o jeito de se vestir. Não, são coisas totalmente distintas, mas também vai depender do contexto, de muitos contextos que são colocados sobre humildade. Mas o que a humildade é trazida na Bíblia é o fato de praticar, servir o próximo e mostrar esse ato generoso que é de muito comovente para com todos. Principalmente porque o nosso mestre, ele nos ensinou sobre a humildade. E nesta lição nós vamos aprender, porque Jesus, como o maior exemplo de humildade, Jesus estava lavando os pés dos discípulos e percebe que Pedro foi um dos discípulos que pergunta para Jesus, nunca me lavei os pés. Aí Jesus respondeu, se eu te não lavar, não tens parte comigo. No versículo 8 do capítulo 13 de João, aqui nós temos, de fato, uma obra de purificação. Aqui, quem não Jesus deixa ali, conforme esclarecido para Pedro, que aqueles que não lavassem, que não quisessem ser servido por ele, não faria parte com ele. Aí ele ainda continua dizendo, Pedro disse-lhe para Jesus, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí Jesus fala para Pedro, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Mas Jesus, ele ao fazer esse ato comovente e de forma deliberadamente, ali ele demonstra para os discípulos um ato de humildade. Os discípulos muito se admiraram porque de fato Jesus ele é o maior exemplo, mas ele demonstra esse ato para que todos também
fizesse o mesmo, para que uns amassem os outros e servisse os outros. Por isso que a palavra de Deus afirma que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. O amor que nós devemos mostrar, assim como Jesus nos relatou, é um amor de fato de servir. Esta é a mensagem verdadeira que Jesus deixa para os discípulos e os ensinos que Jesus deixaram também sobre a humildade. E então esse ato comovente, ele mexe com a nossa natureza humana, porque muitos são exaltados, muitos não sabem o que é servir, muitos não compadecem do próximo, porque tem tudo que pode, mas não se preocupa se aquela pessoa ela precisa de uma ajuda, se ela precisa até mesmo de um ato como Jesus fez, de lavar os pés. Isso aqui não foi, ele não se rebaixou para os homens, mas sim Jesus mostrou a verdadeira humildade e os discípulos, eles vivenciaram esta humildade que o Mestre Divino trouxeram para eles. É uma lição verdadeira de humildade. Aqui nós aprendemos que no reino de Deus, nós temos que aprender conforme Jesus nos demonstrou e praticarmos esse ato generoso que é sobre a humildade. E a lição fala sobre o capítulo 13, que menciona que este episódio ocorreu poucos dias antes da Páscoa. Um dia antes da Páscoa, como era comemorado no Antigo Testamento, a Páscoa ela representa a libertação dos hebreus do Egito, quando Moisés liberta o povo. Moisés ele libertou o povo, e a missão que Deus deu para Moisés, para que o povo saísse da escravidão, por isso que era comemorado o dia da Páscoa. Nós aprendemos também que sobre a festa dos pães, que está relacionado sobre a Santa Ceia do Senhor. Aquele que faz parte de Cristo, se não comer do pão, se não beber do vinho, não faz parte de Deus. E nesse texto consagrado, ele é muito importante para nos ensinar sobre aquilo que Cristo nos deixou como legado e aquilo que nós devemos aprender sobre a humildade, que é um assunto de suma importância para com todo o ser humano. Porque a humildade, ela está relacionada em todos os termos de nossas vidas, em todas as áreas que nós atuamos, porque aqueles que alcançarão de Deus a misericórdia, alcançarão de Deus as promessas, as bênçãos que o Senhor tem reservado, é necessário ter essa humildade, é necessário você reconhecer que há um mestre, um Deus soberano acima de todas as coisas, e você tem que demonstrar que você ama Jesus, mas você só demonstrará através das suas atitudes, dos seus atos, e o que a revista, de fato, ela nos deixa como um aprendizado aqui, que é servir o próximo, servir como a nós mesmos. Aquilo que nós desejamos para nós, que possamos desejar para o próximo. E este é a verdadeira humildade, de fato, para com a humanidade. E também nós vamos aprender que neste episódio, quando Jesus celebrou a ceia pascual com os seus discípulos, nesta ceia, aqui o nosso Senhor, ele instituiu o que viria a ser conhecido como Santa Ceia, ou
ceia do Senhor. Um encontro durante esta ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascual, e conferindo-lhe um significado único. Ao lavar os pés dos discípulos, ele ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão na igreja pelo mundo. Nós aprendemos que no primeiro subtópico, lavar os pés, foi um ato comovente de Jesus, nos ensina que nós devemos servir. Servir a quem? Servir a Deus, servir ao próximo. É um ato comovente e é um ato de muita relevância. O segundo subtópico, o desenvolvimento da história. Aqui nós vamos aprender que em João capítulo 13 é que foi manifestado o ato de cingir-se. Cingir-se é este ato que em João capítulo 13 nos diz que o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das suas vestes e atuou-se à cintura, pegou nas mangas longas e largas nas suas roupas masculinas típicas da época e amarrou-se atrás do pescoço. E Jesus, ele sabia que ele sabia que um dos seus discípulos o trairia. E Judas Iscariotes foi o discípulo que iria trair Jesus. E Jesus já conhecia seus intuitos, as suas malícias, mas quando Jesus fala para os discípulos que um deles iria o trair, eles ficaram se perguntando ou apontando quem deles trairia Jesus, ou quem traiu Jesus. E é importante destacar que Judas, os discípulos não perceberam que Judas era o traidor, porque Judas ele tinha uma aparência muito disfarçada da hipocrisia, e por isso os discípulos não entendendo, mas Jesus sabia que Judas iria trair. Mas a mensagem que Jesus deixa para Judas é uma mensagem de arrependimento. Era para ver se de fato ele se arrependeria, mas Judas, com seu coração pautado pelas coisas malícias, o Satanás apodera de Judas, e ali percebe-se que Judas foi o traidor, mas Judas teve a oportunidade de se arrepender. E Jesus queria que Judas de fato se arrependesse. Por isso que Jesus não apontou diretamente para Judas, mas falou que um dos 12 o trairia. E é importante nós entendermos aqui que não adianta viver uma vida disfarçada de hipocrisia, porque Deus, ele é o conhecedor e ele é o conhecimento, e ele sabe de todas as coisas. Então é importante nós aprendermos com esta revista que temos que viver uma vida de sinceridade com Deus, uma vida que não é de hipocrisia, mas uma vida sincera, uma vida verdadeira em Cristo, porque somente através da nossa fidelidade é que Deus agradará e Ele nos dará certamente aquilo que nós necessitamos da parte dele. E este gesto de Jesus era uma forma de cingir-se para realizar o trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato de lavar os pés. Este costume nos tempos bíblicos fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do senhor da casa. Ao chegar à residência designada para a ceia, Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível
para lavar os pés dos que conviviam ali, dos que estavam ali. E o desenvolvimento da história foi relatado através desse ato sigiloso que Jesus teve, um ato comovente que comoveu-se aos discípulos e deixou para os discípulos um grande ensinamento da parte vinda de Jesus Cristo. E seguindo o terceiro subtópico, a mudança de paradigma. Aqui também, conforme a lição, nós vamos aprender que a humildade representa. O que a humildade representa aqui neste terceiro subtópico? Jesus ele mostrou que a humildade ela representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. E aqui nós vamos aprender também que, como anfitrião daquela ceia, após o encerramento, Jesus ele deixou para os discípulos, e surpreendentemente, ele começou a ensinar os discípulos, sobre o lava os pés. Esse também foi um ato de um ensino espetacular. Por isso, Jesus utilizou um gesto cotidiano para que eles aprendessem, através dessa humildade, através dessa atitude que foi tida por Jesus. É evidente que neste episódio aqui, que o cristianismo só se tornará eficaz se alcançar o propósito do reino de Deus, que são os valores, os ensinamentos deixados por Jesus Cristo para os seguidores, para aqueles que acreditam em Cristo. Precisa saber, precisa aprender com estes ensinos de Jesus Cristo. E nós devemos também seguirmos o que diz a palavra, o que Jesus referia sobre esse gesto que a revista aqui nos traz um grande aprendizado, porque o Evangelho de Cristo é servir. Você servir a Cristo, você também estará servindo ao próximo, se você cumprir com aquilo que a palavra de Deus nos determina. E por isso que o ditado aqui popular, ele está relacionado com este gesto comovente de Jesus Cristo, Quem não vive, não serve. Não serve para viver. Quem não vive, não serve para viver. Isso aqui é muito forte. Isso aqui nos faz entendermos que Deus, a sua vontade é que todos sejam de fato seus verdadeiros seguidores, que de fato todos venham aprender com este gesto que ele trouxe para os seus discípulos. Isso é importante atentar aqui que Jesus ele quer que todos sejam conforme o que ele determinou, que todos possam servir. Esse servir não é um servir de obrigação, é um servir de humildade, é você demonstrar preocupação com aquele que está passando por algum problema, que seja ele material, ou que seja ele físico, ou que seja espiritual. Mas precisamos servir, e esse servir é um servir que Deus quer que a humanidade cumpra com este papel, que é um papel importante. E é importante destacar aqui também que a revista ela traz sobre o Evangelho de João. Essa narrativa ela é uma narrativa evidente de que se aquele que não desejar passar, aquele que não deseja
e não permitir que Jesus lave os pés aqui, não tem parte com ele. E precisa se arrepender, precisa se passar pelo momento da lapidação, e o ser humano precisa passar por esse processo para que assim Cristo venha cumprir com a sua missão, que é de fato purificar o ser humano do pecado e demonstrar para o ser humano que ele está acima de todas as coisas. Ele é a mudança de paradigmas humanos, ele é a quebra de protocolos humanos, mas é Deus que opera, é Deus que faz acontecer. Eu sou, a palavra diz que eu sou, Deus é tudo e Deus pode todas as coisas. E nós aprendemos que através da humildade é que nós vamos ter parte com Deus, através da humildade. Isto é, se nós se preocuparmos em tão somente servir, mas assim nós seremos alcançados, de fato, alcançados por Deus, alcançados por esta promessa divina, que é de fazer a mudança radical, aquilo que o ser humano precisa ser mudado. E você será alcançado por esta mudança se você praticar o ato da humildade que Cristo nos refere. O segundo ponto vai falar sobre humildade, que implica autoconhecimento. Primeiro subtópico, conhecendo a própria natureza. Nós precisamos entendermos que aqui nós temos uma razão de Jesus Cristo, que ele troca os papéis, né? Ele é Senhor, ele é anfitrião, e ele troca este papel para servo. Em João 13, no capítulo 13, segundo a lição, o que a lição nos traz? Que Jesus, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo, para ensinar aos discípulos a importância da humildade. E Jesus, desta forma, ele ensinou que nós devemos conhecer a natureza, a nossa natureza humana. Devido ao pecado, temos dificuldade muitas das vezes de submeter aos seus ensinos da humildade. Frequentemente preferimos olhar de cima para baixo. Assim, sendo Jesus Cristo na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade. Eu vos dei exemplo. Jesus foi o maior exemplo nos concedido. Ele demonstrou isto principalmente no Evangelho de João, capítulo 13 e versículo 15. Esta humildade de lavar os pés dos discípulos. Jesus era o maior líder. Jesus estava acima dos discípulos. E a Bíblia diz que alguns ali tinham até intuições erradas sobre liderança, ou até disputas. Jesus, conhecendo alguns intuitos, Jesus percebeu que teria ali algumas disputas sobre a liderança. E por isso que muitos causam divisões no reino de Deus, por simplesmente colocar a si mesmo acima do reino de Deus, colocar as suas convicções e não demonstrando aquilo que Jesus nos ensina através da humildade, que nós devemos servir, independente da sua posição, independente daquilo que você representa na sociedade. Você precisa, principalmente se tratando de uma comunidade cristã, você precisa servir.
Você não é maior do que nenhum membro, você não é maior do que qualquer pessoa que estejam engajadas na obra de Deus. Você tem que demonstrar o que Cristo nos demonstrou. E você, membro, e você, seja lá, você que tenha posições ou não, você também tem que demonstrar esse ato de humildade. Mas, de fato, o maior exemplo aqui é Jesus Cristo. Porque Jesus, ele tinha uma posição muito alta. Jesus era, de fato, o mestre divino. E pensamos nós aqui, se Jesus era o mestre divino, por que Jesus foi lavar os pés dos discípulos? Mas posição não está além dos ensinos que Jesus nos traz. A posição, ela simplesmente só nos dá uma responsabilidade de nós conduzirmos as pessoas no caminho certo. A liderança, ela está pautada para liderar um grupo de pessoas, para ensinar este grupo, de fato, a fazer aquilo que é determinado, aquilo que é de assunto concernente àquilo que está pautado sobre a comunidade que você está inserido. Mas é importante destacar que a humildade, ela vai além, muitas das vezes, das nossas convicções. A humildade, ela é um ato comovente. A humildade, ela é deliberadamente um ato que Jesus prestou, e para os discípulos entenderem que humildade é importante no reino de Deus, é importante ser humilde para que você alcance de Deus, de fato, o poder que Ele tem sobre a vida de cada um e as promessas que Ele tem também. Porque se não tiver humildade, não pode fazer parte com Deus. E Jesus deixa bem claro que a humildade, ela é plena consciência de quem entende isso, entendendo o papel do que retrata a relevância sobre a humildade, a relevância sobre o exemplo que Jesus nos traz. O Pai, ele tinha colocado nas suas mãos todas as coisas, o que havia saído de Deus. E Jesus, ele é humilde também. E em momento algum, ele demonstra, Jesus não teve usurpação, ser igual a Deus. Jesus, mesmo sabendo da grande missão que ele tinha aqui, terrenamente falando, mas Jesus não se coloca a igual a Deus. Ele sempre se coloca abaixo de Deus. Isso aí é um verdadeiro exemplo para nós. É um exemplo para quebrar os nossos orgulhos, um exemplo de humildade, um exemplo de fato de não colocar as nossas convicções acima das coisas de Deus, não achar que nós somos melhores que o próximo, porque ninguém é maior do que ninguém. E por isso que Jesus, o próprio Cristo, demonstrou, através dessa humildade, Jesus demonstra para eles que ele não era o maior do reino de Deus, porque Deus sim é o maior de todos, mas Jesus, estando na terra, Jesus é muito humilde, Jesus é o maior exemplo para nós. Por isso que nós devemos aprender dele acerca da humildade. Seguindo a lição, o subtópico 2, o exemplo deixado por Jesus. Ensino verbo divino, repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade, para vivenciar a experiência humana. Como menciona o Evangelho, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai, que me enviou. João 5,30. Assim sendo, enquanto verbo divino, ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição. Esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava os pés, onde estavam pessoas comuns,
à luz deste exemplo. Não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submeter-nos à liderança dos nossos irmãos, desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina. Deveria ser igual algo natural, mas aqui, no entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e cultivo da humildade. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo faz esse apelo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E Jesus, não sendo em forma de Deus, Jesus sendo em forma de Deus, não teve em momento algum por usurpação ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Jesus tinha um papel muito importante aqui na Terra. Jesus veio como um mestre divino, ele veio como o plano de salvação. E Jesus estava no mundo, e ele estava para ser entregue aos homens. Jesus não teve por usurpação, Jesus não se exaltou. Jesus, o maior ensinador divino, em momento algum Jesus se coloca acima dos outros. Jesus em momento algum, ele não demonstra ser melhor que ninguém, mas ele demonstra um ato comovente de humildade. Jesus nos dá exemplos de que devemos buscar os maiores exemplos dele, porque ele é o maior exemplo perfeito para todo aquele que deseja crer, para todo aquele que deseja aprender com os ensinos de Jesus Cristo. E é importante frisar que a Bíblia diz sobre um homem chamado Nicodemos, um mestre dos judeus, um mestre naquela época, um grande doutor da lei dos fariseus, e ele teve essa curiosidade de aprender com os novos ensinos que Jesus tinha para ensinar. E Jesus, em momento algum, se colocou acima de Nicodemos, mas Jesus disse que ele era o mestre terreno. Jesus deixa bem claro que ele veio de cima e ele é aquele que de fato tem ensinos de Deus. Então, tudo que nós desejamos aprender está na tua palavra. Se nós queremos cada dia permitir que o Espírito Santo ele faz essa mudança entre nós, primeiro nós devemos sermos humildes de coração, para que assim o Senhor opere a sua mudança em nossas vidas. Seguindo o maior no reino de Deus, o terceiro subtópico, que vamos entendermos o que Jesus percebia sobre os discípulos conforme abordado na lição. Aqui nós vamos entendermos o que Jesus percebia sobre os discípulos conforme abordado na lição. Nosso Senhor percebia que existiam momentos em que os seus discípulos se preocupavam com o que seria considerado maior. E aqui tem uma disputa muito clara nesta passagem, uma disputa de posições, de cargos, uma disputa que só ocasionaria uma divisão em si. Com tudo isso, Deus, não reivindicando igualdade com Deus, Filipenses 2 e 5, ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente
após sua partida, porque Jesus fala que ele não ficaria para sempre ali. Jesus falava para os discípulos que o seu momento já estava próximo à sua morte. Os discípulos não queriam perguntar a Jesus porque não queriam entender assim, porque eles também não entendiam. Eles não entendiam o real propósito de Deus quando Deus estava. Eles pensavam que Jesus ficaria com eles para o resto da vida, mas não. A missão de Cristo era a missão de deixar todos comoventes, de chamar a atenção de todos e de fato de convencer as pessoas que somente Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Mas o reino de Deus, aqui neste subtópico, ele fala sobre a ideia do primeiro que serve o último. Aqui traz essa ideia, o primeiro que serve o último. Portanto, no reino de Deus, deve haver humildade como verdadeira motivação para serviço. Nunca pode haver egoísmo ou interesses pessoais. É por isso que os seus interesses, eles não podem estar acima do reino de Deus, porque o próprio Cristo, ele não colocou a sua razão, as suas ideias convictas em Deus acima do reino de Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele sabia que ele era Deus, mas ele não teve por usurpação de ser igual ao Pai. Por isso que ele fala que ele veio cumprir com a vontade do Pai. E ele veio com esta missão. Jesus entendia que o seu momento estava próximo. E muitos ali não davam muita ligança para isso. Mas acontece que chegaria o momento em que há de ser que o Filho do Homem seria entregue ali na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitaria. E ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Mas Jesus foi para onde ele não deveria ter saído, se não fosse a desobediência de um homem, porque por um só homem adentrou o pecado no mundo. Mas nós também hoje, se nós desviarmos dos caminhos do Senhor, nós temos essa culpa. Esta culpa não está mais sobre Adão e nem sobre Jesus Cristo, porque Deus nos deu a graça, Deus nos deu um favor imerecido. E só cabe cada um de nós a escolhermos o caminho que devemos seguir. E cabe também cada um de nós aprendermos com os ensinamentos que Jesus nos trouxe, que são ensinamentos que vai trazer motivações consigo e vai nos trazer também, especialmente, o Espírito de Deus sobre nossas vidas, a imagem de Cristo, a semelhança de Deus sobre nossas vidas. E para concluir essa parte aqui, é importante entendermos que o egoísmo, ele o egoísmo só traz prejuízos às nossas vidas. O egoísmo só nos traz a certeza que nós estamos errados, porque o egoísmo não vai trazer benefício para si, mas sim trará prejuízos. E eu tenho que entender se a minha natureza ela está sobre a vontade soberana. Será que as minhas atitudes elas estão de fato conforme a vontade de Cristo? Será que as minhas atitudes estão agradando as pessoas? Porque muitas vezes a gente se coloca acima das razões ou acima mesmo das nossas convicções, porque achamos que pelo fato de conhecermos a palavra, nós estamos certos naquilo que estamos
fazendo aquilo que não é certo, mas precisamos termos um passe atrás de humildade. Precisamos entendermos que a posição e os nossos interesses pessoais, eles não podem estar além das coisas de Deus e também não pode trazer prejuízo para as nossas vidas. É preciso nós entendermos isso, que só através do ato da humildade é que nós alcançaremos de Deus uma mudança total em nossas vidas e uma plena consciência, uma plena certeza de que Deus irá fazer sobre nós aquilo que nós precisamos dele. Terceiro ponto, humildade, ostentação. Primeiro subtópico, uma competição silenciosa. E os discípulos, mesmo não demonstrando, mesmo mesmo que não quisesse, que Jesus sabia, mas essa disputa já estava ali sobre os discípulos. Os discípulos queriam, de certa forma, eles queriam que esta liderança ela fosse pautada para determinadas pessoas, ou digamos, alguns se achavam merecedores de uma tal liderança, mas não sabendo eles que Jesus Cristo, vendo de fato que ali estava acontecendo intuições erradas, pensamentos errados, e Deus não se agradou daquilo. Por isso que Jesus não se agrada de pessoas que querem trazer competições para si, competições no reino de Deus, em querer ser melhor que o outro. Eu quero cantar melhor que fulano, eu quero pregar melhor que fulano. Mas uma coisa que aprendemos aqui é que nós devemos seguir somente a Cristo. Nós devemos dar o nosso melhor para Deus, né? Fazermos aquilo que Deus quer em nossas vidas, mas nós temos que sermos humildes e nunca, jamais se exaltar, porque essas coisas vão trazer prejuízos, não só para si mesmo, mas também para o reino de Deus. E as divisões só acontecem através dos seus interesses pessoais. Acontece quando a pessoa ela quer ser melhor que a outra e quando ela se acha o dono da razão. E essas coisas acontecem de uma forma muitas das vezes silenciosa, aquilo que muitos pensam, mas pelo fato em si só de pensar não é um prejuízo em si, mas em executar aquilo que o seu coração está cheio. Porque a Bíblia diz que a sua boca fala aquilo que o seu coração está cheio. Então precisamos termos esses cuidados e vigilâncias para que não caiamos nesses perigos. Desta forma, os líderes, na causa do mestre ou na ausência, eles não podem iniciar sua jornada de forma errada. Deve sempre começar com humildade, deve reconhecer que você precisa da ajuda de Deus para você seguir em frente. E este exemplo serve para todas as áreas da vida. Nós precisamos entendermos que nós não somos melhores que ninguém, mas que nós somos, de fato, quebrantados e precisamos aprender com os ensinos de Cristo, não demonstrando competição consigo, mas sim preocupação para que não caiamos nesses perigos que vem acontecendo ao longo da história humana, da história da humanidade. Isto vem ocorrendo, mas aqueles que têm o conhecimento
da palavra de Deus, é preciso entender que de fato estas coisas são de muita. Estas coisas são um perigo para seguir. Tenha bastante cuidado, porque de fato são prejuízos que ocasiona, e o reino de Deus também pode estar comprometido com estes prejuízos. Seguindo o subtópico 2, o caminho humilde de Jesus. Através do episódio do Lava os Pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notariedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Desta forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. O serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo. Assim não haveria espaço para disputas, e fama seria deixado de lado e a ambição afastada. Por meio do exemplo modesto de Jesus no episódio do lava-pés, as consciências dos discípulos foram despertadas. Isto é, Cristo teve que, de fato, demonstrar para os seus discípulos, através deste ato comovente, que ali precisava ter a consciência de que as disputas ou pessoas que queriam colocar os seus interesses acima do reino de Deus, essas coisas poderiam ocasionar principalmente alguns prejuízos espiritualmente falando, que foram despertados pelos discípulos através do ato que Jesus teve, do lavar os pés. Os discípulos entenderam assim que o reino de Deus ele não pode se misturar com as coisas pessoais, competições, fama, dinheiro, ostentação, estas coisas que não agradam a Deus, e que a presença de Deus não está sobre estes lugares, porque Deus não habita em templo sujo. Deus não habita. Então não adianta querer trazer para o reino de Deus estas coisas que não, a presença de Deus não estará sobre aqueles que se colocam acima de Deus. Isto é, a humildade, ela estará sempre relacionada às atitudes e não o modo de vestimenta e não um local específico, mas Jesus se coloca também como simples pessoas comuns. Ele se coloca através da sua humildade de fazer um ato comovente, em que chamou muita atenção dos discípulos. E Jesus foi o maior exemplo para a humildade, para os discípulos. Os discípulos entenderam e tiveram o maior ensino que eles poderiam ter acerca da humildade. E o caminho de Jesus é humildade. O caminho que Cristo quer nos levar é servir o próximo, amar o próximo, e uns amando outros, e assim não vai trazer perigos para si próprio e não trará prejuízos para a obra de Deus, mas sim, certamente despertará e todos aprenderão de fato com este ensino de Jesus. Seguindo o subtópico 3, um convite à humildade. Para que propósito a vida
e os ensinamentos de Jesus nos convidam. A vida e os ensinamentos de Jesus teve um propósito específico do nosso Salvador, que foi, ele constituiu este convite com base em aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Ele deixa claro: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O Senhor, ele nos convida que nós sejamos humildes e que possamos aprender com este ensino, porque é de muita relevância para as nossas vidas. O Senhor quer que nós sejamos como Ele foi, a imagem de Cristo, a semelhança, porque a finalidade da criação do homem foi isso. Quando Jesus cria o homem do pó e Ele assopra sobre o homem o seu espírito, Jesus ele faz uma ilustração verdadeira de que o homem é a sua imagem e a sua semelhança. É por este fato que nós devemos servir como Cristo serviu e demonstrar que nós somos filhos de Deus, demonstrar que nós desejamos aprender muito com Ele. E desta forma, nós aprendemos também que Jesus nos ensina: aquele que deseja seguir, pegue a sua cruz dia e dia e segue-o. Se você deseja servir a Jesus Cristo, não se importará com as consequências ou, de muitas vezes, dar a sua vida em prol do reino de Deus. Saiba que você terá parte com Ele. O que o ensino bíblico nos traz é que nós devemos seguir a Cristo, não olhar a quem, mas seguir a Jesus Cristo. Há quem diga que o reino de Deus ele tem um dono, se não for o próprio Jesus Cristo. Não há outra pessoa que é o dono da obra de Deus. O dono é Jesus Cristo. E por isso que as lideranças são constituídas por Deus. As lideranças que estão aqui terrenamente são lideranças que Deus constituiu. E por isso nós devemos favor a eles também. Nós devemos aprender, porque eles têm a dedicação de nos ensinar através da palavra que Jesus Cristo ele trouxe grandes ensinamentos. Isto é, a nossa missão aqui na Terra é servir e se preocupar em servir o próximo, porque nós estaremos agradando o Mestre e também cumprindo com aquilo que Jesus nos ensinou através da tua palavra. A conclusão da revista. Nesta lição, nós abordamos a relevância da virtude da humildade. Para um melhor autoconhecimento, devemos lermos a Bíblia constantemente, devemos orar constantemente a Deus de forma contínua e precisamos buscar de Deus a verdadeira humildade. Precisamos estarmos de corações abertos para aprender aquilo que Cristo deseja nos ensinar. Precisamos estarmos com a nossa vida também pautada para a santidade, para a palavra, e assim nós alcançaremos a virtude da humildade, o autoconhecimento. Deste modo, nós precisamos entendermos também que, por mais que nós somos limitados, mas nós precisamos entendermos que o autoconhecimento vindo do alto, ele é suficiente para nós obtermos de Deus o autoconhecimento da humildade e alcançarmos a virtude da humildade, alcançarmos o que Cristo nos traz como exemplo de si, alcançarmos as atitudes que Deus deseja dar a nós,
através da sua palavra. Nós precisamos ter esses objetivos, precisamos ter a simplicidade do Evangelho que foi nos ensinado desde a igreja primitiva até hoje, de nós se colocarmos sempre abaixo de Deus. E João diz que eu diminua e que ele cresça. Em momento algum, grandes homens de Deus se exaltou por simplesmente obter uma relevância sendo um líder de muita importância e tendo um autoconhecimento da palavra de Deus, mas de fato o próprio Jesus Cristo, ele não teve como usurpação de ser igual a Deus. E por que nós temos que sermos melhores que os outros? Por que nós devemos colocar os nossos interesses acima do reino de Deus? Devemos buscar a virtude da humildade para que assim nós fazemos parte de Deus, né? Desta obra purificadora que Cristo ele não somente relatou, mas ele fez com que a humanidade tivesse a oportunidade de se arrepender pelos seus atos cometidos e de aceitá-lo como seu único Salvador. E de fato o que o Evangelho nos ensina é que Jesus é o único caminho da humildade. Jesus é o nosso único caminho, ele é o nosso único exemplo para todas as coisas. E que Deus em Cristo abençoe.